Bem, a Umbanda não é o que te contaram. Não é feitiçaria, não é pacto com o demônio e também não é um conto para assustar crianças. É uma matriz espiritual brasileira que nasce da mistura dos corpos, das dores, da resistência e ancestralidade, e veio continuar aqui no nosso chão. Se você veio com prejuízo, respira. Se veio com curiosidade, fica até o final. Vamos desarmar mitos e plantar raízes. Nesse vídeo, eu vou falar sobre tudo. Das origens dos orixás e todas as linhas de caboclos, pretos velhos, crianças, exus e pombagiras, boiadeiros e ou. Vou explicar por que a igreja historicamente enxergou a Umbanda como uma ameaça. E vou ser bem direto, tá? E nem todo terreiro é um farol. Alguns usam essa religião para controlar também. Tem casas de terreiro, assim, que usam isso para controlar você também, médium, e pessoas que frequentam essas casas. Outros são casas de cura, tá? Nosso objetivo aqui nesse vídeo é plantar entendimento, raiz funda, para você não ser levado por medo, por preconceito ou por exploração. Então vem comigo que vamos se aprofundar na Umbanda agora. O que é a Umbanda? Umbanda é uma religião brasileira sincrética que nasceu no início do século de 1900. Ela resulta da confluência de tradição africana, principalmente os povos ioriumbas e outras matrizes também. Tem influências indígenas, do espírito kardecista e do catolicismo popular. O que faz a Umbanda ser a Umbanda é a mistura, a leitura do sagrado que se moldou ao Brasil, às margens na cidade, nas favelas e na praça. Ao contrário de que muitos acreditam, Umbanda não é coisa do demônio, muito menos do diabo, porque eu sei que muita gente prega isso daí, principalmente as pessoas da igreja. Essa ideia, ela vem do medo, do diferente, da tentativa de colonizar mentes e de dominar corpos religiosos, que insistiam em sobreviver fora das instituições cristãs. Mas não vamos falar só do que a igreja fez. Vamos também olhar para nossas feridas internas, porque nem toda casa que se diz espiritual é sagrada. Umbanda versus Candomblé versus Quimbanda. Diferenças essenciais. As matrizes afros brasileiras são diversas. O Candomblé, por exemplo, preserva rituais, cantos e idiomas africanos, com forte ênfase no culto aos orixás, como divindades e manutenção de liturgias próprias. A Umbanda é mais aberta a incorporações mediúnicas, tem forte influência do espiritismo e do secretismo urbano. A Quimbanda, ou Quimbanda, é complexa. Em algumas tradições, ela lida com forças consideradas mais transgressoras e, por isso, foi estigmatizada. Mas cuidado com as simplificações, tá? Porque para falar com propriedade exige respeito às variações regionais. Então, sempre tenha respeito, tá, galerinha? Sempre respeitando. Linhas e entidades. Quem é quem? Os orixás são arquetipos da natureza e da vida. Forças que governam aspectos do ser. Água, fogo, justiça, guerra, fertilidade. Na Umbanda, os orixás são cultuados e reverenciados. Mas a prática pode ser mais flexível do que em outras matrizes. Entre os orixás mais conhecidos e suas atuações simbólicas tem Oxalá, associação com criação, paz, a luz que guia, costuma ser invocado para equilíbrio. Iemanjá, senhora do mar, maternidade e cuidado. Ogum, trabalho, ferro, caminhos e proteção. O Xangô, justiça, lei, trovão, arquetipo do juiz. Oxum, doçura, abundância, água doce, afetividade. Oxóssi, floresta, caça, sustento, sabedoria do mar. Esses nomes carregam histórias, mitos e cultos que variam. Na Umbanda, a relação com os orixás costuma ser um pouco mais pragmática, sendo para pedir proteção, orientação e bênçãos para a vida cotidiana. Os caboclos. Caboclos são espíritos indígenas, guerreiros, xamânicos, ligados a plantas, à cura e ao verbo claro. Na Umbanda, os caboclos trazem força, remédio, vegetal e um tipo de verdade que não se curva ao politicamente correto,
quando a cura exige firmeza. Costumam usar elementos como ervas, fogo e busca pela limpeza energética. Os pretos velhos. Pretos velhos são ancestrais africanos escravizados que, depois de mortos, voltam como guias de sabedoria. São símbolos de paciência, cura com palavras, chá, aconselhamento, colo, vestem-se com humildade e têm uma fala lenta e certeira. A sabedoria da sobrevivência. Crianças, mais conhecidos como erês. As crianças ou erês são espíritos infantis, brincalhões, purificadores, curadores na leveza. Eles curam com alegria, risos e simplicidade. Em muitos casos, quem sofre por excesso de seriedade encontra um alívio com a linha das crianças. Exus e pombagiras. Exus são guardiões e mensageiros. Eles agem nas encruzilhadas, cuidando da comunicação entre planos na Umbanda. Exus não são demônios. Ele é um agente de trânsito energético, abre caminhos, protege e negocia. A pombagira é a manifestação feminina desta linha, poderosa, ligada ao amor, à sexualidade, à justiça feminina. As pombagiras são muitas vezes endemonizadas por moralismo e não entendem o corpo, desejo e sobrevivência em sua história. Boiadeiros, baianos, marinheiros e outras linhas. A Umbanda organizou ao longo do tempo linhas que trazem arquetipos nacionais. O boiadeiro, força, estrada, cuidado com o gado e trabalhador do campo. Os baianos, espíritos de quem viveu em regiões do Nordeste e traz força, festa e fé. Marinheiros, dos caminhões marítimos. Cada linha tem risos, trajes e demandas próprias. E o que as entidades elas fazem na prática? Trabalhos de Umbanda usualmente envolvem consultas, passes, limpezas energéticas suaves, descarregos, limpeza de obsessão, quando necessário, orientações para a vida, conselhos práticos e oferendas de agradecimento. Não se trata de mágica instantânea. Muito do trabalho é sobre mudança de comportamento, força espiritual e suporte comunitário. Mas por que a igreja endemoniza a Umbanda? A endemonização tem raízes. Primeiro, projeto colonial eclesiástico. Qualquer culto que não fosse ortodoxa oficial era pintado como paganismo ou diabolismo. Segundo, ao racismo religioso. Religião de matriz africana surgiram das classes oprimidas, e endemonizá-las foi a maneira de continuar a hierarquia social. Terceiro, a competição simbólica. Converter significa controlar. Hoje, grupos fundamentalistas continuam esse trabalho ideológico, usando o medo de desinformação, mas existe também medo legítimo. Dentro das comunidades, o medo de abuso ou práticas que ferem a ética. A nossa informação aqui deve ser responsabilidade e não o pânico. Porque nem todo pai e mãe de santo é confiável. Ou, como a gente fala, de confiança. A Umbanda é humana e humanos erram. Existem pais e mães de santo que exploram, que manipulam e que se servem do poder para controle. Os sinais de alerta são claros. Culto ao medo. Se desobedecer, vai ser punido. Exigência de dinheiro acima das possibilidades. Isolamento do adapto. Proibições sem fundamento espiritual. Vantagem pessoal clara do líder. Uso de rituais para chantagens. Você quer um conselho prático? Observe antes de participar. Vá como um espectador. Vejam como eles tratam as pessoas. Pergunte sobre a história da casa, linguagem, tempo de trabalho, referências, transparência com as finanças. As oferendas e as cobranças devem ser bem claras. E nunca, o culto ou não sabe dizer. Tome cuidado com isso. E ninguém pode exigir renúncia total da sua vida, sem consentimento informado. A espiritualidade deve empoderar e não aprisionar você. Se um terreiro te reduz a medo, controle, silêncio, ele está doente por dentro. E você precisa sair. Isso não é uma falta de fé, é autopreservação. Então, pense nisso, tome cuidado e preste atenção. Como você deve se aproximar com respeito? Se você quer aprender com a Umbanda, primeiro tenha respeito.
seja humilde. E eu vou dar aqui para vocês também umas dicas práticas. Peça permissão para entrar e fotografar. Use vestes simples, limpas e respeitosas. Observe os horários, as normas da casa. Não trate as entidades como espetáculo. Aprenda os pontos cantados, mas não os use como meros enfeites. Não use os pontos como se elas fossem uma música qualquer que você coloca para ficar escutando. Não faça isso, porque isso é desrespeitar, tá, gente? Vocês têm que ter respeito. Porque eu vejo gente que usa isso daí como se fosse, nossa, meu Deus, é uma música qualquer e fica usando aí pra qualquer coisa. E não é assim que você se usa. Principalmente pessoas que têm mania de colocar os pontos pra ficar enchendo a cara, achando que aquilo ali é festa. Não façam isso, porque é desrespeito. E acima de tudo, pergunte. Uma casa séria, ela responde. Uma casa que não responde pode estar escondendo algo. Então, muito cuidado. A verdade sobre a Umbanda. A Umbanda não é um pacto com o mal, não é bruxaria diabólica, não é magia negra como pintam por ignorância ou preconceito. Umbanda é caridade, é acolhimento, a cura espiritual. E a fé que nasceu no Brasil, carregando o sangue, a dor e a sabedoria de indígenas, africanos. E também de influência europeia. É uma religião de resistência. Quando alguém tenta endemonizar a Umbanda, o que está endemonizando é a ancestralidade negra e a cultura indígena e o povo brasileiro em suas raízes. Resposta às perguntas comuns que a gente vê por aí. A Umbanda é sincretismo com o catolicismo? Sim, há sincretismos históricos, mas isso não a define por inteiro. Umbanda, ela cura as doenças físicas? Às vezes a fé auxilia. Muitas práticas oferecem conforto e encaminhamento, mas não substitui a medicina, tá? Vamos deixar bem claro isso. Posso ser umbanda e seguir outras religiões? Depende de cada pessoa e casa. Algumas pessoas elas convivem com práticas múltiplas. Outras já preferem exclusividade. O respeito é sempre o essencial, tá, gente? Respeitar é o crucial de tudo. Umbanda é uma casa para quem busca cura, acolhimento e raiz. Ela nos lembra que o sagrado às vezes se ocultam nas coisas simples. Um chá, uma palavra, aquela palavra que às vezes nos cura, um corpo que chora e encontra o colo. A endemonização é uma parte de uma história muito longa, mas a nossa cura começa no conhecimento. Se você saiu daqui com uma pergunta, boa. Se você saiu com raiva, de injustiça, bom também. Agora é hora de buscar fontes sérias. Visitar terreiros com cautela, ouvir pretos velhos e caboclos com reverência e lembrar, o sagrado está dentro e fora. A Umbanda não quer te controlar. Ela quer te lembrar que você não está sozinho. Bem, gente, esse é o nosso vídeo. É lógico que ainda tem muitas outras coisas para trazer, só que o vídeo já tá ficando extremamente longo. Então não dá para abordar tudo num vídeo só. Mas vai ter outros vídeos falando sobre esses temas, porque é sempre muito importante a gente buscar um conhecimento, a gente buscar fontes sérias, buscar compreender e entender tudo. E eu espero que você saia daqui com perguntas também. Não é que tudo que eu falei aqui você já deve acatar, mas sim você buscar conhecimento, buscar novas perspectivas, buscar novas histórias. É sempre bom a gente questionar tudo, é sempre bom a gente ter olhos para ver tudo. Sabe, ver as coisas à nossa frente, ver aonde está o erro, ver aonde tá as coisas de verdade. E eu fico feliz de estar aqui trazendo esses vídeos para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E quem ficou até aqui, o prazer é todo meu de receber vocês aqui no Fedra ou Sinistro. Meu nome é Fedra e o prazer é todo meu de ter vocês aqui comigo. Bem, eu espero vocês nos próximos vídeos porque vai ter muito mais coisa, tem muita coisa ainda para se aprofundar, muita coisa ainda pra gente aprender e entender. Então, obrigado, um beijo no coração de todos vocês e lembre-se, respeito, amor e humildade. Sempre. Isso são coisas que a gente tem que levar aqui dentro da gente. Sempre. Um beijo e até lá.